O Homem-Aranha já teve dezenas de versões ao longo dos anos. Teve o adolescente nerd, teve porco, dinossauro, zumbi, vampiro, mas poucas versões conseguiram chamar tanta atenção quanto o Homem-Aranha Noir, um personagem que surgiu nos quadrinhos em 2009 transportando Peter Parker para uma Nova York dos anos 30 em plena Grande Depressão, um mundo tomado pelo crime, corrupção, máfia e assassinatos, onde o amigão da vizinhança trocou as cores vibrantes por um sobretudo escuro, uma máscara assustadora e métodos muito brutais. Na época ele era apenas mais uma versão alternativa do herói, mas tudo mudou quando o personagem roubou a cena em Aranhaverso, filmaço. Deixo fósforos queimarem os meus dedos só para sentir alguma coisa. Mesmo aparecendo por poucos minutos, o Spider-Noir se tornou um dos favoritos do público, muito graças à voz inconfundível de Nicolas Cage, um ator que já era fã declarado de quadrinhos muito antes disso. O sucesso foi tão grande que alguém na Sony teve uma ideia que parece absurda e genial ao mesmo tempo. E se fizéssemos uma série inteira do Homem-Aranha Noir? E o mais curioso é que Nicolas Cage não apenas gostou da ideia, mas aceitou voltar para interpretar o personagem em live action com dos 62 anos de idade. Eu pensei, porra, mas o cara vai interpretar um Homem-Aranha em live action nessa idade? Porém, comprei a ideia porque o Nicolas Cage é um puta de um ator excêntrico que tem toda a minha atenção. Ainda mais numa produção do Homem-Aranha? Não diga mais nada. Fato é que anos depois de sua criação nos quadrinhos e após conquistar uma legião de fãs nas animações, o vigilante mais sombrio de todo o Aranhaverso finalmente ganhou sua própria série. E puta merda, já adianto no começo que série! O mais puro suco do cinema. Que saudade de uma produção foda do Homem-Aranha. Mas como essa versão nasceu? Qual é a desse Homem-Aranha? Nicolas Cage realmente era a escolha perfeita para trazer esse personagem para o mundo real? Essas e várias outras perguntas te respondo agora nesse simpático e muito trabalhoso vídeo da Disneylândia dos resumos. E então é por isso que hoje, nesse canal... Spider-Noir, o Homem-Aranha do Nicolas Cage. Vale dizer que você tem a opção de assistir a série em preto e branco ou no modo convencional. Eu vou assistir e resumir de modo convencional. Não gostou? Sinceramente, problema é seu. Essa é a história do Spider-Noir, Nicolas Cage. Ele viveu em Nova York, cresceu aí, aprendeu a lutar aí, se apaixonou aí, um erro que ele nunca mais vai cometer. Palavras do Aranha. Ele já foi o Spider, o herói da cidade, sempre alerta, sempre pronto para surgir e salvar o dia. E aqui já vou aproveitar para dizer que a direção / fotografia dessa série tá impecável. A coisa é que toda essa jornada de herói acabou quando a Ruby morreu, sua esposa. Porra, em todos os universos o Aranha tem que se fuder. Ele ia casar na primavera, comprou até um anel para oficializar, mas nunca teve a chance de dar. Ruby falou uma vez que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, a maldita frase. Nicolas Cage, aqui Ben Reilly, comenta que o Ruby era sua maior responsabilidade e ele a decepcionou. O Spider fracassou. Depois disso, ele não quis nem mais o poder nem a responsabilidade. Isso foi há 5 anos. Bom, Nicolas Cage é detetive, porém não da polícia ou algo assim, mas daqueles casos que cornos contratam para descobrir se estão sendo traídos, etc. Ele começa a perseguir um cara, um tal de Addison, que olha só, tá sendo perseguido por outro cara. Tem coisa aí. Aqui vimos pela primeira vez como funciona o sentido aranha desse Spider, o arrepio do Peter. Você não sabe o que vai acontecer agora. Pra trás. Ele observa o cara perseguindo o outro e do nada nos é revelado que o tal Addison é a porra de um super. Sim, ele entra em chamas, o detetive particular enche o super de bala, o chama morre e o detetive acaba voando pra longe por causa de uma explosão que rolou ali. Ben conhece esse detetive particular, chama o cara pra beber e até já sabe quem contratou ele para perseguir o super. Enfim, logo somos levados ao escritório do Cage, onde conhecemos sua secretária, Janet, também conhecida como uma das melhores personagens da série. A melhor personagem feminina de fato ela é. Um tal de Sr. Carmody chega com a foto de uma japa gostosinha dizendo: ô, minha mulher é essa aí, ela tá saindo demais e quero saber se tá me gaiando. Engraçado é quando o Cage olha pra foto da japa, olha pra lata do cara que quer contratar o serviço e fala: o senhor é rico, Sr. Carmody?
A tabela FIP não bate, mas o cara disse que ouviu a mulher dizer que vai se encontrar com alguém às 8 da noite e o trabalho do detetive é fotografar tudo. Por outro lado, também conhecemos Joseph Robertson. Ele é repórter, trabalhava no Clarim nas épocas de ouro do Spider, porque, bom, ele conhece o Spider. Basicamente, o Cage só tem esse e a secretária de Amigos Adultos. Esse é outro personagem muito foda e sempre tenta levantar a bola do Cage pro Spider voltar ativa. As pessoas precisam de um herói. E eu espero que encontrem. O negão até diz, me pergunto o que a Ubi diria se ouvisse essas coisas. O detetive acaba tendo uns flashes da morte dela e enche os olhos de lágrimas dizendo, eu não ligo mais pro que ela pensaria, a Ubi tá morta há muito tempo. Nota pessoal, Nicolas Cage atua bem para um caralho. Vale lembrar que apesar de ser marcado por ter atuações muitas vezes caricatas e esquisitas, o cara sempre manda muito bem no que se propõe a fazer. Porra, o Cage tem um Oscar por Despedida em Las Vegas, respeito o cabra. O último amigo do Spider na série é essa criança aqui. Outro personagem muito bom. Ele é o típico moleque de rua desenrolado que ajuda o Cage uma vez ou outra. Não faz nada muito perigoso, claro, mas eu diria que esse garotinho seria o Robin desse Homem-Aranha se a série tivesse mais temporadas. É esperto assim, devia ir pra escola. Pra quê? A mais B é igual a C. Matemática não tem letras, garota. Aqui a criança tá muito certa, e matemática tem letras. Bom, desde que o Spider desapareceu, o Cabelo de Prata, um mafioso desgraçado, controla a cidade e extermina todo mundo que entra em seu caminho. O Super de Fogo que o Nicolas e o outro detetive estavam atrás, tinha tocado fogo na mansão do Cabelo de Prata, ou seja, um atentado que deu errado e o jornal, o OB, na verdade, noticia que o Cabelo de Prata tá puto, que se o Spider estivesse na ativa, as coisas poderiam ser diferentes. Fato é que o Ben começa a tirar fotos da japonesa e percebe que a mulher não tava traindo o marido coisa nenhuma. Na verdade, aquele cara nem marido dela era. Essa japonesa tava falando de negócios com esse cara aparentemente importante. Ele tenta beijar ela à força, toma um tapa e aqui o Aranha até intervém com uma teia. O que é isso? Depois foge sem ser visto. Esse outro detetive, Winston, que trabalha pro Cabelo de Prata, foi atrás do Ben porque quer informações sobre o Super em Chamas que morreu. Ben pede mais grana, Winston pede um motivo pra não encher o Ben de bala ali e agora? E olha essa cena. Que tal 38 motivos? Na verdade é uma 32, mas eu duvido que os órgãos saibam a diferença. Cena foda pra caralho, quero uma secretária assim quando o canal tiver 10 milhões de inscritos e a gente estiver envolvido com a máfia. No fim, Winston vai embora dizendo que vai conseguir mais dinheiro pra ter informações. Finalmente, direto de sua mansão queimada, vemos o grande vilão da série, Cabelo de Prata, Silverman. O velho aí que farma muita aura e me lembrou muito uma mistura de Rei do Crime e Pinguim. Engraçado. Incendiou a minha cara. Me sinto jovem outra vez. Ele fica sabendo que o tal Addison era a porra de um super e se interessa muito por isso. Detalhe, Ben tava ali escondido ouvindo tudo. Vendo as fotos que tirou da japonesa, Ben descobre que o cara com quem ela se encontrou foi o mesmíssimo prefeito da cidade. O detetive não quer se envolver nessa merda toda, mas eventualmente vai acabar se envolvendo. Aliás, se você não sacou ainda, esse cara que tava dizendo que tava com suspeita de Gaia, na verdade tinha sido contratado por outro cara pra espionar a japonesa. Apesar de não querer se meter, o Spider tá liso e a secretária pensa, será que não é uma boa a gente chantagear a japonesa então com as fotos? Se ela tava com o prefeito é porque tem grana. Ben vai falar com o Obi e descobre que a japonesa se chama Cat Heart. Ela é a atração principal numa espécie de casa de show famosa e chique. O detetive vai ao lugar, pede uma bebida e quando vê a japonesa cantar, irmão, o homem se encanta. Parece que colocaram Tadala na dose que ele pediu. O grande detalhe é que quem também tá aí porque é dono do lugar é o mesmíssimo Cabelo de Prata. Ele arrastou o detetive que matou o Super pra um canto secreto e pergunta, onde caralho está o Super? O detetive tinha matado o cara, mas não contou. Ele achou que podia tirar dinheiro do Cabelo de Prata com isso. O vilão pergunta quem contratou o Super de Fogo para matá-lo, para tocar fogo na mansão. O detetive diz que não sabe e morre tendo a garganta cortada pelo vilão numa cena bem mais explícita do que
eu pensei que a série seria. Como o vilão sabe que o outro detetive estava lá no dia da morte do Super, manda chamar o Ben para conversar com ele também. Paralelamente, Ben sentou com a japonesa e a mulher nem papo quer. Ele fala que quer ajudar, comenta sobre o encontro dela com o prefeito, e a japonesa já fica brava mandando um tal de Flint Marko, aparentemente um segurança dela, expulsar o Ben dali. Ben vai embora na boa, mas começa a ser seguido pelo Flint. O Robin do Nicolas Cage dá a cal de que o Ben tá sendo seguido, e os caras terminam essa perseguição toda em cima de um prédio no topo de Nova York que qualquer print daria um wallpaper. Olha que fotografia absurdamente bonita. Vista bonita. Olha essa geometria. Flint fala que não gosta de machucar pessoas, mas fará se for preciso. E o nome Flint Marko não te soa familiar no universo do Homem-Aranha? Sim, Flint Marko é o mesmíssimo Homem-Areia. Os dois caem na porrada, Ben é jogado de cima do prédio, mas porra, o cara é o Spider, morrer caindo de prédio? Gosto pra caramba do jeito que ele usa as teias e de como o filme mostra que ele tá meio enferrujado nisso. Fato é que o Ben apaga o Homem-Areia e do nada a japonesa chega dizendo: não machuca ele, por favor. Já o Homem-Areia acorda sem lembrar o que rolou depois da porrada que levou na cabeça. A japonesa pede pro Ben, por favor, ir e ele se vai. No fim do primeiro episódio, ela aparece no escritório dele querendo contratar o Ben, dizendo que o mesmíssimo Flint Marko sumiu. Bom, a japonesa fala um pouco sobre o Flint. O cara não tem família, blá blá blá. E sobre os poderes de areia do cara, começou há uns 6 meses e tá piorando a cada dia. Ben tem certeza que a japonesa esconde algo, mas vai investigar o apartamento do Flint. No apartamento do cara, Ben encontra uma foto da época em que o Flint serviu na França junto a alguns outros personagens que já darão as caras por aqui. Para isso falta. Mas de cara, o Cage percebe que tanto o Flint quanto o Addison, o Super de Fogo, estavam nessa foto, serviram juntos. Um gigantesco detalhe que liga tudo é que, conversando com a secretária, descobrimos que até o próprio Ben serviu nessa guerra. Você não estava nessa batalha? Estava. Uma das maiores batalhas da guerra. Éramos 1 milhão de soldados. De noite, Ben aparece em casa e já sente o arrepio do Peter. Ele briga com 2 caras e mete essa. Tai Chi. Faz bem pra respiração e relaxamento. Eu recomendo. Tai Chi foi foda, eu ri. O Cage até joga a torradeira no nariz de um dos capangas do cabelo de prata, mas acaba apanhando um pouquinho e sendo levado pelos 2 num carro. No meio do caminho, Ben ferra com o nariz do outro capanga e escapa. Aliás, me desculpa pelo seu nariz. O meu? Foi o dele. Os caras até tentam achá-lo, mas o homem estava pendurado embaixo da ponte. Cena foda. Já partindo pro chefe, vemos um pouco do tratamento que ele dá à japonesa. Pode embrulhar. Você gostou, não é? Sinceramente, eu achei... Perfeito. Sim, ela se sente uma marionete nas mãos do cara e odeia o cabelo de prata. Bom, o repórter foi procurar a esposa do Chama e acabou encontrando esse cara de 2,5 metros. Eu fiz uma pergunta. Fez sim. Como você é um homem bem grande, eu vou responder. Procuro a Vera Edson. Quando descobre que o Super de Fogo morreu, esse outro cara fica muito triste. Seu nome? Loney. Os caras eram amigos e adivinha, esse aí é outro que lutou naquela guerra também. Muita coincidência. Será que o Loney Lincoln também tem poderes? Bom, acho que pelo nome dele, quem conhece as histórias do Homem-Aranha já sabe a resposta. Fato é que o Loney fala que o Super de Fogo tava doente e manda o Obi procurar a esposa do cara porque talvez ela saiba de algo. Bom, os capangas do cabelo de prata foram ameaçar a secretária mais querida de todos os tempos porque o detetive ainda não foi até o prata. A mulher ficou assustada pra caralho e diz que desde que a Ubi morreu, espera que o Ben volte a ser o homem que era, mas isso nunca acontece. Nisso, ela decide que apesar de gostar muito do cara e não querer que ele morra, vai sair desse emprego. Ben fica pensando em tudo, tem mais flashes com a morte da esposa e vai fantasiado de zelador buscar o antigo traje. Ele entra no antigo AP, arromba a parede que tava escondido o traje e sim, oficialmente o Spider vai dar as caras outra vez. O que tá acontecendo, senhor?
É só uma crise existencial, pra ser sincero. Na minha privada? Por outro lado, o repórter acabou encontrando a esposa do Super de Fogo. A mulher, inclusive, recebeu uma bolada de dinheiro porque alguém pagou ao marido dela pelo atentado ao Prata, mesmo dando errado. O repórter, sendo muito goate, consegue entrar na casa dela. Que você não queira que o gangster mais cruel da cidade saiba que o dinheiro que pagaram pro seu marido tá sendo usado em lagostas e roupas caras. Ele descobre através dela que os poderes do cara começaram há 6 meses, que nem os do Flint, mas não quem contratou o serviço para incendiar a mansão. Flint e Loney, 2 companheiros de guerra, se encontram e têm uma conversa onde o Flint descobre que o Chama morreu. Ele não sabia que o antigo companheiro de guerra tinha morrido ainda. Os caras todos lutaram juntos e mencionam que uma tal doutora disse que o tempo dele está passando. Flint diz que não merecem isso porque já passaram por muita coisa, mas aparentemente ter poder está acabando com os caras. Bom, Loney chama o Flint para ficarem juntos na casa dele. De manhã, o vilão tá se preparando para fazer alguma coisa vilanesca, mas adivinha? Realmente o Spider resolveu aparecer. Baita cena, aliás. Olha em cima! O Aranha capota um carro, dá muita porrada nos vilões e tem cara que até morre ali, ou seja, o Noir mata. Suas balas não acabam nunca. No fim, ele fica frente a frente com o Prata e diz: amigo, vim aqui pra te falar que eu devo um favor ao detetive Ben Wiley. Se tu mexer com ele, a secretária dele ou quem caralho seja, te mato. Se você mexer com o Riley ou com o pessoal dele, eu mato você. Esse episódio termina com a polícia interceptando alguma grande coisa criminosa do Cabelo de Prata, fazendo uma grande apreensão de bebidas porque algum infiltrado vazou informações. O episódio seguinte abre com Ben e seus 2 amigos adultos conversando sobre a coincidência desses caras da foto na guerra serem todos super amigos. Convenhamos, estranho mesmo. O detetive manda ver se os caras já foram prisioneiros de guerra e logo, antes de qualquer outra coisa, o vilão aparece aí dizendo que veio em paz. Uma coisa que vale ressaltar é que apesar desse vilão ser clichê, ele é esperto pra caralho. Como um todo, ele é um vilão nota 8, já adianto. Isso para mim é uma ótima nota. O cara basicamente diz que quer contratar o Ben pra descobrir quem pagou pra mandar incendiar a mansão dele. O vilão ainda vai embora dizendo que as pessoas mentem e só o dinheiro diz a verdade. Frase foda que vai conectar toda uma trama final mais pra frente, porém para isso falta. Falando em dinheiro, que tal você mandar um Pix, hein? Piada. Mas falando em dinheiro, vendo as notas que o vilão usou pra pagar o serviço dele, Ben percebe que o cara marca as notas. Ou seja, se marcou as do Ben, deve ter marcado a de todos os outros que trabalham pra ele. Porque isso é importante pra caralho? Calma, vamos chegar lá. Conversando com uma boa galera, numa cena muito boa que mostra a essência de detetive desse Spider. Sr. Jones, Sr. Batnick da Associação Beneficente. Sargento Miller. O Tenente Dan. Ben acaba chegando no nome do cara que contratou ele para tirar fotos da japonesa bem no início da série. Porém antes, somos levados ao repórter que foi atrás do Loney de novo, mas por ordem do prefeito, a polícia tá atacando ferro em todo mundo ali. O repórter aproveita para puxar a câmera e nisso, Loney desperta seus poderes de vez. Sim, o cabra obviamente também é um super. Pra quem já conhece o nome, ele é o Lápide. Suas habilidades incluem super força, resistência extrema e pele impenetrável. O cara dá porrada num montão de policiais enquanto o repórter fotografa tudo. O Homem-Areia também tava no meio. De volta ao Ben, ele pergunta quem contratou esse velho, mas o cara não sabe muita coisa. A real é que ele só queria fotos pra vender em algum jornal vagabundo mesmo com a notícia de que o prefeito tava traindo a esposa. A única coisa relevante que o Ben descobriu foi que a japonesa ligou pro prefeito naquele dia, não o contrário. Ben acaba indo parar na casa da japonesa. Ele fala
fala que achou umas pistas sobre o Flint, mas nada muito concreto. Sim, foi uma piada porque o cara é o Homem-Areia. Eu ri. Ben fala que o Cabelo de Prata o contratou para achar um traidor, e a japonesa não fica muito feliz com isso. Ela fala que o detetive tem que sair dessa se não quiser acabar no fogo cruzado também, e como o cara não é bobo nem nada, já deve ter sacado que a traidora foi a mesmíssima japonesa. Ben vai falar com o Winston e consegue dinheiro do cara em troca de informações. Detalhe importante, notas marcadas. Ele agora tem notas marcadas do Winston porque o vilão marca em lugares diferentes as notas que paga a todos os funcionários. Conversando com o repórter, Ben tem mais flashbacks com a esposa morrendo, então, basicamente, ele vai tentar proteger a japonesa agora como uma tentativa de compensar isso ou algo assim. Não quer que a japa tenha o mesmo fim da esposa. Ben vai até a esposa do Chama e diz: já sei que foi a japonesa que pagou teu marido pra incendiarem a mansão. E se eu sei, outros vão saber logo logo também. Ele manda ela sair da cidade e ela, sendo ambiciosa pra caralho, fala: sair da cidade? E se eu vender a informação pro Cabelo de Prata de que foi a japonesa que pagou meu marido? Então ela fala que quer $1000 agora em troca de não contar pro vilão que foi a japonesa que mandou tacar fogo nele. Lembrando, se $1000 hoje já dá quase o valor de um helicóptero, claro, piada, mas $1000 na época da depressão era muita grana. Bom, Ben vai conversar com o vilão pra dizer: Quem quer que seja esse traidor, espero que você não se emocione, mesmo que parta seu coração. Com isso, o Silverman diz: então tu já sabe quem é, né? O detetive diz que talvez, porém quer ter provas antes. Antes de ir, o Ben deixou até uma teia ali pra invadir o quarto do vilão mais tarde. De volta ao nosso repórter, ele foi ao Clarim querendo vender as fotos dos supers quebrando os policiais na porrada. O JJ daqui não valoriza muito o negão, que trabalhava aí e tava achando que ia conseguir a mesa de volta. Mas não dessa vez. Essas fotos serão vendidas pro Clarim de forma extraoficial. Mas se o repórter conseguir mais coisas assim, quem sabe? Coitado, ele é o Peter Parker negro e sem poderes querendo um emprego no Clarim. Aberta ou fechada? É fechada. Tá ok. Porra, ao menos o negão é cheio de personalidade. Bom, à noite, com seu traje furtivo, onde só os olhos brilham, numa cena tensa de verdade, o Spider invade o quarto do vilão. Por outro lado, os capangas do Prata estão de olho numa sombra no apartamento do Ben, achando que estão na vigia dele, mas não, era o Robin do Ben ali. Chamando todos os jovens detetives. A hora do mistério desta noite já vai começar. Pô, essa criança sabe muito, tem futuro. Numa cena foda pra caralho, o Spider usa o sentido aranha pra abrir o cofre secreto do vilão. Cena interessante pra caralho, sem ser coisa de quadrinho porque não leio quadrinhos. Creio que seja a primeira vez que o personagem do Homem-Aranha usa o sentido aranha pra fazer algo assim. Muito brabo. Ele rouba umas notas, o vilão até acorda, mas... muito foda. Imagina ele estivesse sangrando ou com vontade de fazer xixi. Uma hora, Flint Marko finalmente acorda. Rola um beijão entre ele e a japa. Ela fala: se você me ama de verdade, vai embora comigo agora. E ele diz: bora, vamos. Porém, durante o beijo de emoção, o cara se descontrola, começa a dar socos na parede na sua forma de Homem-Areia e vai embora dizendo que nessa vida não tem mais salvação pra ele. Bom, a reportagem do Obi com os policiais tomando um pau foi divulgada, mas no texto chamaram os supers de monstros, coisa que o Obi fica puto porque não foi isso que ele escreveu. Já o Ben acaba dando os $1000 pra esposa do Chama, lembrando, os $1000 que ele conseguiu no cofre do vilão. Como se o Aranha tivesse pouca coisa para resolver, o prefeito mandou chamar o Ben pra dizer que a criminalidade tá muito alta e o prefeito quer usar o Spider pra ganhar as eleições, etc. Ele sabe que o Ben tem algum tipo de contato com o Spider e apesar do prefeito ser um safado, não dá pra saber quem é pior pessoa, ele ou o vilão. Ben diz que vai ver o que pode fazer. Bom, depois que o Flint coringou de vez, a japonesa estava pronta para fugir de trem quando o Ben chega para dizer: foge não, já
já sei que você é a traíra, mas vamos resolver isso aí. Antes de qualquer coisa, Winston chega dizendo: eita coisa boa, achei justamente as duas pessoas que queria achar. A viúva do Chama também foi capturada e o vilão levou todo mundo pra uma floresta onde já tinha até cova preparada. Os caras colocam pressão na viúva e ela conta a verdade. A japonesa quem pagou o Chama. A japonesa diz que não é verdade. Ben fala que a história do detetive Winston parece boa, mas pede provas. A mulher vai apresentar as tais provas, o dinheiro e adivinha? De onde vem o seu dinheiro, Winston? Do senhor. Exato. Quem sabia que eu marco todas as notas? Sim, sobra pro Winston porque o Ben, muito gênio, armou pra ele. Só o dinheiro diz a verdade. Baita cena. Depois de matar seu tal braço direito, o Cabelo de Prata tenta conseguir um novo. Ele oferece vaga pro próprio Ben, que responde que não, pois não gosta do plano de aposentadoria do Prata. Bicho é atrevido. Você é abusado, hein? Ainda vai morrer por isso. Bom, tendo a aproximação com o Ben, a japonesa comenta que o Cabelo de Prata é um desgraçado, controlador, blá 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 blá. Tanto que uma vez a mulher arrumou um namorado, Thomas, ia casar com o cara, mas um dia o maluco simplesmente deixou de aparecer. Resumindo, Cabelo de Prata matou o dentista porque quer controle total da japonesa. Nada de amor nos negócios. Ela fala que o Thomas era um rapaz muito gentil e o Ben fala: Com o Flint. Ele também deve ser gentil quando não está quebrando dedos. Resumindo, agora a japonesa ama o Flint e novelamente Flint de longe tá vendo ela conversando com o Ben. O Areia então vai ao Cabelo de Prata depois dessa, tá meio perdido esse cabra e promete lealdade a ele. Lembrando, o Flint sabe que quem mandou atear fogo na mansão foi a japonesa porque eles são muito próximos. Ele a ama também. Paralelamente, Rob foi até o Loney fazer umas perguntas. No começo o cara não coopera nada porque tá puto. Ele viu que chamaram os supers de monstros no jornal, porém depois o Rob o convence a ir até o escritório do Ben. Ben, enquanto isso, ainda tá com a japonesa. Ela disse que não queria passar a noite sozinha, ele acabou indo parar na casa dela e finalmente, durante um momento de diálogo mais pessoal, Ben conta como sua esposa morreu. Basicamente, ele investigou um cara, o prendeu e 5 anos depois o cara se soltou com uma só coisa na cabeça: vingança. Ele matou a Ubi e o Spider nada pôde fazer porque tava enchendo a cara na noite que disse que ia levar a mulher pra sair. Ele a matou, mas foi por minha causa que ela morreu. Diga-se de passagem, o Cage atua muito bem aqui e a japonesa fala: então você me salvou para compensar a morte dela? Ele diz que não, que nada vai compensar a morte da Ubi. A salvou pra não se sentir pior do que já tava. Ela pergunta como ele se sente agora, ele diz: sozinho, e ela responde: Nós podemos ficar sozinhos juntos. Japonesa safada, querendo iludir o Spider. Ela mesmo já disse que gostava de outro cara. Eu fosse ele, ficava esperto. Bom, já o Obi, na verdade, a secretária Goat, finalmente consegue extrair algumas palavras do Loney. Quem é H? Helen. É minha mãe. Aqui o cara fala que foi prisioneiro de guerra e essa foi de longe a coisa mais traumática que ele já passou na vida. O Rob logo pergunta: foi lá que fizeram alguma coisa com você? No mundo dos negócios, o prefeito safado tá querendo se reeleger e o Cabelo de Prata, que praticamente manda na cidade e colocou ele no cargo, fala que não vai rolar, que outro cara vai assumir o posto agora e depois algum outro idiota. O prefeito começa a se sentir protagonista e diz que tem umas cartas na manga. O cara quer ficar na prefeitura, fazendo o Cabelo de Prata ter que ameaçá-lo com a porra de um super. Cumprimente o prefeito. Ainda assim, o prefeito diz que não vai recuar e o Cabelo de Prata vai embora dizendo: bom, então que vença o melhor, meu amigo. Ele pediu. Daremos o que ele quer. Já o Ben pergunta pra japonesa pra onde caralho ela tava indo quando queria fugir. Ela fala pra um lugar de paz, tipo uma ilha grega onde você só coma, beba e veja o pôr do sol. Aí eu descansaria finalmente também, japonesa. O Ben fala que parece muito chato e ela diz que com a pessoa certa, não.
Sim, amigos, acabou de pintar um climão, comida japonesa pra hoje. A cagada é que antes de se beijarem, o rádio toca porque tem algum monstro aterrorizando a cidade. A japonesa corre dizendo, deve ser o Flint, e o Ben fala, sim amiga, e daí? A gente tava quase aqui, tu vai correndo atrás do ex? Ela realmente vai, e o Ben, com o traje do Spider, também. Ele ainda dá um alô no repórter, mandando o cara ir pra lá tirar fotos de tudo. A coisa é que chegando no local, não era o Flint, mas sim outro super, dessa vez o Electro. Aqui a personalidade dele é bem caricata, falante, brincalhão, com certeza o vilão mais zoeiro da obra. Puta merda! Você veio me impedir? Não. Eu e o Spider trocando socos na Sexta Avenida? O cara fica felizão porque o Spider apareceu aí e diz, eita porra, meu momento de brilhar, dando choque no sistema do Spider. A briga continua e a estética é boa pra caramba aqui. Gosto como o Aranha Noi age e diferente dos outros, obviamente ele não é tão ágil, mas porra, ele ainda dá conta. A piada aqui inclusive é essa, de que ele ainda dá conta. O Spider vence o Electro pelo cansaço. Posso te dar uma mãozinha? E além do Obi que tava fotografando tudo aqui, o prefeito também brota do nada pra dizer, o Spider voltou e é muito amigo meu, hein? Votem em mim. Depois o Ben vai pra casa e temos uma cena que não tenho provas, mas tampouco dúvidas de que foi o próprio Nicolas Cage que pediu pra fazer assim. Isso é muito a cara desse ator. Devo dizer que adoro, gostei muito mesmo da personalidade que esse ator deu ao Spider Noi. É o motoqueiro fantasma, não tem jeito. No fim a japonesa bate na porta e numa cena foda pra caralho ela diz, me diz uma coisa, eu tô certa? E se joga. Cena foda, aqui ela arriscou tudo. A japonesa acaba sendo salva pelo Noi e dito isso, claro, infelizmente preciso comentar. Ponto pro Aranha do Cage em cima do Aranha do Andrew Garfield. O Noi não deixou a japonesa quebrar a coluna. É a experiência, não tem jeito. O homem jogou logo 2 teias. O episódio termina com o Spider realmente provando comida japonesa, RS. Conversando com a mulher, Ben finalmente começa a contar como ganhou seus poderes de Spider. Sim, vamos à origem. Adivinha, ele era sargento, tava na mesma guerra que todos os outros caras com poderes que apareceram até agora, lutando contra a Alemanha nazi, e o mais louco, ele salvou os prisioneiros de guerra que estavam servindo de experimentos para a Alemanha. Ele entrou numa sala cheia de experimentos humanos bizarros. Eu e o soldado Smith avançamos pela base alemã. E dentre esses experimentos, uma espécie de aranha humana bizarra, Homem-Aranha literalmente, acaba mordendo o Ben. Ele até diz que levou um tempo para se comportar como um humano de novo, tendo que ver filmes e observar atores para parecer mais normal. Fala que os genes de aranha continuam no seu DNA, mas ele consegue suprir os tiques para não ficar se comportando estranho. Ele diz que se alguma coisa deu esses poderes a ele e aos caras, alguma coisa pode tirar. A japonesa até diz, é realmente isso que você quer? Ser apenas o Ben Wily de novo? E ele diz, sim, desde que a Ruby morreu, só penso em ser o Ben Wily de novo. O repórter, enquanto isso, levou as fotos da luta do Spider versus o Electro pro Clarim e conseguiu com isso uma retratação pública sobre o lance de chamar os supers de monstros e seu emprego de volta. Ele alisa a antiga mesa de forma quase sexual. Bom estar de volta. Flint, Marco e Lápide acabam tendo um encontro. Os caras são antigos companheiros de guerra, como já mencionado, e o Flint vem com a ideia de que fez tudo pelo mundo, pelo país, e o mundo não fez nada por ele. Que ele e o Lápide, por tudo que fizeram, ao menos merecem um final digno, uma vida digna no fim, não viverem como bichos. Você arriscou a vida por esse país e ainda tratam você como um cidadão de segunda. Nisso ele convence o negão a entrar pro grupo do Cabelo de Prata. O vilão quer montar seu próprio esquadrão de supers. Bom, a coisa é que reunidos no escritório do Ben, essa
Nessa altura já é claro que os prisioneiros de guerra estiveram todos juntos, mas a secretária e o Obi descobriram também porque os caras só estão aparecendo com poderes agora, apesar dessa guerra ter sido há 15 anos. Basicamente todos eram atendidos há pelo menos 10 anos por uma tal de Doutora Faber. Ela cuidava dos veteranos, é uma médica muitíssimo renomada, geneticista, com currículo para trabalhar até na Casa Branca se quiser, mas escolheu cuidar de veteranos. Ademais, ela que reunia os caras, ou seja, a médica tem algum interesse pessoal nisso tudo e o próximo passo do Noi é encontrar essa mulher então. Em paralelo, o Electro tá sendo torturado por um policial, mas não entrega de onde surgiram os supers. Eu fico aqui a noite toda se você quiser. Quando foi a última vez que disse isso pra sua esposa? Nunca imagino. A coisa é que o repórter vai atrás da tal doutora, consegue uns minutos com ela e o Noi aproveita o tempo para invadir a sala e roubar alguns documentos. Lá fora, a médica começa a meter o louco e o Obi diz: na moral, quer mesmo que eu acredite que 4 dos seus pacientes apareceram com superpoderes do nada e você nada sabe? Ela fica muito brava dizendo que ele é um grande atrevido. Garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Diz que tudo que faz por um motivo e detalhe. Essa doutora tem um secretário que age todo esquisito, é super protetor e não sai de perto dela. Bom, o Ben acaba achando os documentos que queria. A cagada, ele foi visto porque a doutora chegou bem na hora. Ben mete o louco fingindo que é um paciente maluco do lugar. Dr. Collins, eu estou enlouquecendo aqui. Não é o Collins. Mas o secretário velho diz que conhece esse homem que acabou de sair. Ele fala: esse é o cara que tava na Guerra da França. Ademais, revela que também foi um dos prisioneiros de guerra salvos pelo Ben naquele dia. Logo percebem que os documentos sumiram. A doutora manda o secretário atrás do Ben, que a essa altura já conseguiu fugir. Mudando o clima, quem chega para libertar o Electro da prisão são Flint e Marco, o Homem-Areia e Lápide. Oi, meninos. Quanto tempo, hein? Os caras aí se conhecem, Electro até diz: quanto tempo? Cabelo de Prata também aparece e recruta o Electro pro grupo. Aliás, o Electro não cala a boca sequer um segundo. O homem da juba de prata nasceu sem nada, construiu um império com garra e coragem. De qualquer forma, a equipe do vilão agora tá forte e o Electro até se vinga do cara que tava torturando ele. Bom, Ben se encontra com o Cabelo de Prata porque o vilão quer que o Ben passe um recado ao Spider. Ele fala pro detetive deixar avisado que se o Spider se meter em alguma coisa com o prefeito ou etc, vai dar ruim pro herói. O Ben fica até fazendo piada contra os mafiosos aqui. Eu tenho ingressos pro teatro. Você já foi a Broadway? Não? Já deve ter passado por baixo no metrô, não é? Se eu ser ou não ser. Antes do detetive ir, o Flint fala com ele dizendo que sabe que o Ben salvou a vida de sua amada, que devia uma ao detetive por isso, mas não deve mais. Lendo os documentos da doutora, o Ben descobriu que os supers, ao menos o Flint, tá morrendo. Sim, os poderes estão acabando com ele. O cara não tem mais muito tempo de vida. A japonesa fica abalada com a notícia e o Ben chama ela pra ir pra longe com ele. Pô, não tem mais nada pra gente aqui. O Flint vai morrer, a minha Uber se foi, mas eu e você estamos aqui. Bora pra Ilha Grega, eu tô disposto a arriscar. Ela topa. Pela primeira vez em anos, eu estou disposto a arriscar e descobrir. Tá bom. Ben vai contar pra secretária que vai sair da cidade, ela logo saca que é por xereca, ele fala que é de coração, que tá apaixonado de verdade, e a secretária apoia dizendo que fica muito feliz por ele. A japonesa, antes de tudo, ainda vai se encontrar com o ex. Ela diz que o Flint tá piorando, fala que o Cabelo de Prata nunca deixaria os dois ficarem juntos, e que não aguenta mais ser controlada pelo vilão. Flint diz que teria matado o Cabelo de Prata por ela. Por que não vai lá e mata então pra resolver, amigo? Mas o resultado dessa conversa é ele indo embora puto, dizendo que agora é um vilão mesmo. Ele até derruba umas coisas que iam cair por cima da japonesa, mas o Loney segura. No fim, ela pergunta ao Loney se a condição deles realmente não tem mais jeito. E o Lápide fala que a doutora ainda queria testar uma coisa, mas nunca conseguiu. Não uma coisa, uma pessoa. Nada mais, nada menos, nada mais que o Spider. Como a mutação dele é diferente, não precisou ser despertada ou algo assim, ela acha que o herói pode ser
a cura. Tipo a trama do Harry querendo o sangue do Peter em O Espetacular Homem-Aranha 2. Lá o Peter negou, aqui o Ben também vai negar porque não tá muito afim de servir de experimento pra ninguém. Mas a porra da japonesa vai até a doutora pra dizer: doutora, eu sei quem é o Spider. Promete que não vai fazer mal a ele? Você vai curar todo mundo mesmo? Sim, sendo muito amadora, ela revela a identidade do Spider. O episódio seguinte começa com o Ben arrumando as malas, se preparando para viajar com a japonesa. É nesse momento que o sentido aranha é ativado e o secretário da doutora acabou de bater na porta para dizer: não se lembra de mim? Isso não é necessário. Eu não pego numa arma desde a guerra. Ben pergunta qual guerra e o velho diz que aquela mesma, que o Ben salvou a vida dele. O velho mostra uma foto da época da guerra, ou seja, ele também é um super, mas não tão super assim. A única coisa que o cara ganhou foi envelhecer mais rápido, uma mutação de merda. Ele fala que vai fazer 36 anos se chegar em abril e pede ajuda ao Ben dizendo que sabe quem e o que ele é. Ele fala: você não quer curar seus velhos companheiros de guerra? Não quer ser curado também? Ben nega dizendo que vai embora, fazendo o fedelho, assim era conhecido o velho novo na guerra, mandar um diálogo muito interessante dizendo que, com essa decisão, o Spider estaria o condenando a uma sentença de morte. Ben mesmo assim nega dizendo que vai embora e o cara apaga ele com uma seringa tipo Dexter, falando que lamenta que tenha que ser assim. Ben acorda depois de uma brisa sinistra no laboratório secreto da doutora, com ela dizendo que precisa fazer uns exames. Ben até fala que nada disso vai adiantar porque depois que virou o Spider foi revirado e aberto todo pelos melhores médicos do mundo, ainda no exército, mas nada adiantou. A doutora diz que não importa, que ela sabe de tudo e vai fazer diferente. A doutora diz que a ciência evoluiu pra caralho e isso pra ela é muito pessoal. Ela fala que vai fazer de tudo porque, grande revelação, Fedelho, o velho novo, é seu filho. Agora você entende. Eu sou capaz de qualquer coisa para salvar a vida dele. Gostei bastante da trama da doutora aí. Ela ainda diz: eu faço de tudo pra salvar quem amo. Eu e uma amiga sua temos isso em comum. Revelando que foi a japonesa que revelou a identidade dele, fazendo o cara ficar obviamente puto da vida, se sentindo traído. Analisando o sangue, a doutora não acha nada, porém diz que a resposta deve estar em algum lugar do corpo do Ben. Ela tá determinada a achar. Enquanto isso, o Spider tá dopado, amarrado, tentando usar a teia pra fugir dali, mas não funciona. Aqui o Fedelho fala: pô, você realmente ia embora mesmo sabendo que podia salvar seus antigos companheiros de guerra? Ben diz que sim, porque o Spider nunca foi um herói. Ele fala que fazia o que fazia pela emoção e o Fedelho diz: mas ainda dá tempo de se tornar um herói. Aqui o Ben fala que nunca vai sair daqui, dizendo que a doutora vai acabar matando ele. E o Fedelho fala que não. O cara diz: mamãe só tá querendo me salvar. A doutora chega, apaga o Ben com um tipo de máscara bizarra que se transforma em aranha, nos dando uma das cenas mais bizarras e visualmente impressionantes da série. Parece um delírio de drogas puxado mais pro terror, onde o Spider relembra várias coisas, como o exército abrindo ele. Rola até um encontro louco com o seu alter ego. O'Reilly, pensou que fosse se livrar de mim? Você não é nada sem mim. Etc. Você armou pra mim. Você é um covarde, Riley. Coragem é uma virtude. Ben acorda, sedado pra caramba, e a doutora arrancou uma parte do fígado dele pra fazer um antídoto. Ela diz que conseguiu, fala que tem certeza que vai funcionar, e realmente funciona. Fedelho fica jovem de novo depois de tomar o antídoto. Ela fala que agora precisam sair dali, e o plano é matar o Riley porque a vida do detetive sempre foi o preço pela do Fedelho. Ela diz que não pode arriscar soltá-lo, e o Fedelho fala: então deixa que eu faço, de soldado para soldado. Já o Spider tá sedado e cheio de tiques, mas por sorte conseguiu se soltar. Visualmente essa cena é muito interessante. Fedelho chega e diz: você tinha razão, minha mãe queria te matar, mas você salvou minha vida e eu vou salvar a sua. Honra, irmãos. A
cagada é que do lado de fora os vilões também já acharam o covil da doutora porque o Obi divulgou uma notícia sobre ela nos jornais. Fedelho deixa o Ben na porta de saída e fala que vai ficar porque precisa salvar a mãe. A essa altura, graças ao arrepio do Peter do Ben, eles já sabem que os vilões entraram. A doutora em paralelo tava separando o antídoto em um pote. É quando os caras chegam e o Cabelo de Prata, que quer montar um exército de aliens, de supers, fica curioso perguntando se há outros como eles. Ela fala que sim e vai arrastando os caras para uma sala bizarra, uma sala de veteranos que deram errado e viraram aberrações congeladas. Meu Deus. Em paralelo, o Spider, que não tinha ido embora ainda, tá sem um pedaço do rim chapado e os caralho ainda conseguiu pegar sua roupa de volta e o antídoto. O Electro fica puto vendo seus antigos companheiros mortos. A doutora diz que esse tempo todo só queria ajudá-los e ele diz que porra nenhuma eletrocutando ela. Nisso, o filho acaba chegando. Lápide ainda tenta impedir a tragédia, mas o vilão acaba matando os dois. Para! O que tá fazendo? O episódio seguinte abre com o Cabelo de Prata mandando os supers aterrorizarem a cidade pra ferrar com o prefeito. Os caras já invadem um banco com o Electro nem aí pra ninguém. Cuidado, oh não! Meus amigos. E os supers levam mó grana do banco em nome do Cabelo de Prata. A japonesa só agora ficou sabendo que o Ben sumiu. Ela foi até a secretária pra saber se ele desistiu de fugir com ela, mas não descobre nada. Já o Ben tá afogando as mágoas num bar, na cachaça. Ela não me amava. Tudo bem, agir pelas minhas costas daquele jeito com a doutora, isso é pior do que traição. Nisso chegam os caras aí, eles começam a tirar uma dizendo: "Ô, viram o Spider? O cara não envelheceu bem, hein?" Ben até defende o Spider do nada. Pode ser que o Spider seja um cara como qualquer outro. Já pararam pra pensar? Todo mundo se descaralha de rir. Ele vai lá fora, lembrando, chapado, sem um pedaço do rim e agora bêbado, coloca a máscara e desce no bar para resolver as contas com os caras que estavam falando mal do Spider. Briga foda demais, o cara ainda lutou todo fudido e o Tom Holland vindo com papo de sem meu super traje eu não consigo. Enfim, ele fala que tá pensando em tomar o antídoto, mas o Obi aparece dizendo que se ele quisesse isso, já teria feito. Os dois conversam num banco lá fora e temos um diálogo foda onde o repórter diz que perdeu tudo quando o Spider aposentou, isso porque ele fotografava o herói pro Clarim, e mesmo assim nunca insistiu pro amigo voltar porque diz que entendia o preço que o Ben pagava por ser um herói. Ben diz que não fazia aquilo pra ser um herói, fazia porque se sentia bem, se sentia vivo, ele era bom nisso, porém não se sente mais. O repórter manda ele procurar a resposta do porquê se sentia bem fazendo então, se não era por palco, e termina dizendo que Flint e Lápide são homens sofrendo que nem ele. O repórter sabe que o Ben tem o antídoto e fala: "Por que você merece mais isso do que eles? Sua vida é mais importante?" Você não salvou a Ruby porque você não sabia. Dessa vez, você tem escolha. É só fazer a certa. Temos um momento muito foda onde o Ben tá bêbado, já amarelo, sem um pedaço do rim, e conta pra secretária que é o Spider. Ele conta como se ela não soubesse e temos uma sequência inteira de flashbacks dela descobrindo várias vezes que o Ben é o Spider. Ele sempre não puro. Ai, hijo de tu madre! Eu sou o Spider, Janet. Spider tá ocupado, Janet. No covil do Cabelo de Prata, Flint chega na japonesa dizendo que nenhum homem na guerra deixou ele com tanto medo quanto a japonesa e que, por todo lado, existem mulheres lindas, espertas, duronas, talentosas, com classe, sexys, divertidas, confiantes, determinadas. Calma, amigo, deixa alguma coisa pros beta. Ele fala que por todo lado existem mulheres com essas características, mas a japonesa tem tudo isso de uma só vez. Elegantes, sensuais, engraçadas. Mas tudo isso de uma vez só. Eu não pensei que isso fosse possível. Até você aparecer.
Anota, irmão, se tu mandar essa pra menina que gosta e ela não se derreter toda, desista, ela não te quer. A japonesa diz que ama o Flint. Pô, depois dessa até eu amo. Mas ele diz que não tem jeito pros dois nessa vida, fala que não se importa se morrer, mas o que doeu mesmo foi vê-la conversando sozinha com o detetive. Ele sabe que ela e o Ben meio que se pegaram. Paralelamente, Ben separou o antídoto em várias seringas e diz novamente que não tá fazendo isso porque é um herói. Tá fazendo porque sem poderes não há responsabilidade. Caralho, o cara desconstruiu a frase foda e ainda continuou foda. O Obi foi atrás do Lápide porque o plano era conversar com o cara. Ele queria dizer que ainda tem um jeito. Lápide grita mandando o repórter sair do pé e do nada o Spider brota pra uma luta muito foda. Engraçado foi ele chegando na voadora dizendo que só queria conversar. De qualquer forma, na hora de aplicar a injeção, dá errado porque a pele do Lápide é dura pra cacete. O Spider acaba caindo, mas o repórter consegue enfiar a seringa no olho do veterano. Nisso ele volta ao normal e sim, Lápide agora está livre. Ele muda automaticamente de lado, ajudando o Spider e leva o herói pra casa com o Obi. Depois Loney vai embora da cidade chamando o repórter de irmão e agradecendo por tudo que o Obi fez por ele. A cidade precisa de homens como você, tanto quanto de homens como ele. Irmão. Meu irmão. O episódio final começa com a japonesa querendo falar com o Ben. Ela vai procurar a secretária e toma duas na cara. A secretária mostrando ser a melhor personagem feminina da obra. Com medo que... Isso foi pelo Ben. Eu mereci. E esse por mim. A japonesa pede perdão e diz que fez isso por amor. A secretária pergunta de quem e ela diz do Flint. É, brutal pro Spider. Ela quer o antídoto do Ben pra aplicar ela mesma nos super, já que tem acesso a eles. E enquanto isso, o Electro tá metendo louco dizendo que o cabelo de prata não é porra nenhuma. Que os supers é quem deveriam estar mandando nesse velho. A grande cagada é que mais tarde, Flint e Lápide aparecem no escritório dizendo que o chefe quer falar com o Ben. E quer falar agora. Os caras levam o detetive e nem o antídoto o Ben teve tempo de levar com ele. No covil do Silverman, cabelo de prata, tá um climão entre Ben e a japonesa, um encarando o outro. Silverman logo pede pro Ben chamar o Spider dizendo que precisa conversar com o herói e o Ben simplesmente diz que não. Ah, eu acho que não. Por acaso isso é piada? Ben fala que chama se o vilão pagar pra ele $10.000. Ele até solta indireta pra japonesa dizendo que com o dinheiro ia pra uma ilha na Grécia, mas agora prefere a França. Cena muito foda. Aqui o Cage rouba a cena. Mas isso é caro. Eu estava pensando em Santorini. Mas não, agora eu acho que a França é mais romântica e segura. Ele pega o telefone e liga pro suposto Spider. A gente até pensa que o Ben tá falando sozinho, mas não. Ele ligou pro repórter, que tá fingindo ser o Spider. A ideia é que o repórter se vista de Spider e leve o antídoto. O clima muda quando o Electro reconhece o Ben dizendo: eita porra, eu conheço esse cara. Foi ele que tirou a gente da prisão alemã na guerra. O Silverman liga os pontos e diz: eita, que coincidência do caralho que o melhor amigo do Spider por acaso esteve com todos vocês que ganharam poderes lá na guerra. Ben mete o louco e diz que conhece o Spider e o herói considera tanto ele porque adivinha, ele também tava na guerra e Ben diz que esteve lá salvando a vida do Spider naquele dia também. Silverman fala: beleza, eu sou paciente, amigo. Eu sei que Ben Wiley não se importa com ninguém, mas o Spider sim. Ele fala que vai matar a japonesa para ver se o Ben reage, realmente se prepara para matar a mulher. Ben até tenta usar as teias, que ainda estão brochadas, e o Flint até se arma todo com o seu mega braço de areia porque não quer ver o amor de sua vida morrer. Aqui a japonesa aproveita o momento para dizer que o Ben não vai tentar salvá-la, não porque é uma pessoa ruim, mas porque ela partiu o coração dele. Ela diz que fez isso porque amava o Flint e porque odiava o vilão, confessando que finalmente foi ela que mandou atirar fogo na mansão dele no início. O Silverman vai atirar, mas justo. Eu cheguei no momento ruim? Nem um pouco. O cabelo de prata estava prestes a dar uma lição sobre como matar uma mulher indefesa. Cena boa demais. O cabelo de prata levanta para falar com o Spider e o repórter diz: fala daí, chefe. A cagada mesmo é que lá fora encontraram a secretária com o antídoto. Electro pega a seringa e pra ver se funciona mesmo, do nada ele faz isso.
O Cabelo de Prata pede as seringas pro Electro e ele diz: bom, por que eu deveria te dar? Silverman manda o Flint resolver isso pra ele e os caras começam a se encarar tipo pré-luta de UFC. Electro diz que o Silver manipula o Flint que nem uma marionete e que o velho não é nada. Ele é só um velho, usando um terno caro. Devo dizer que achei essa versão do Electro irada. O cabra tem personalidade. Logo ele diz que é hora de ver quem tá por trás da máscara. Os caras tiram a máscara do Spider, todo mundo fica tipo, ué, o repórter? E nesse momento, as teias do Ben desbrocham. Aqui começa uma trocação sincera entre os supers. A briga vai parar lá fora e enquanto isso, a japonesa tá perseguindo o vilão lá dentro, querendo matar o cara de vez. Bom, lá fora a briga dos caras é visualmente muito massa, véi. Ai, não. Ben até esmaga o Homem-Areia com 2 carros e numa sala de espelhos dentro do salão, a japonesa finalmente mata o vilão. Só me arrependo de poder te matar só uma vez. Estou feliz que foi você. Lá fora, o Homem-Areia tá se regenerando e o Electro tá se sentindo com mais aura do que nunca. Ele tá se achando o protagonista da parada. Flint se recupera e toma um soco, mas derruba o Spider. O Electro começa a torrar o Ben, dizendo pra todos darem adeus ao Spider e justo aqui a japonesa chega. Ela tenta atirar no Electro, mas nem bala tem. A mulher toma um choque e agora sim, Homem-Areia muda de lado pra ir contra o Spider para a super batalha final. Megawatt contra o Homem-Areia. Spider joga o Electro no trem que, pelo que parece, já era pra ele. O Flint tava indo dessa para uma melhor e o Spider tem a decisão de dar a última dose do antídoto pra ele. Por quê? Você sabe por quê. É um herói, ou seja, no final Flint termina curado e com o amor de sua vida. A japonesa ainda se despede do Ben dizendo que ama o Flint, mas em outro mundo, em outra vida, teria fugido com o Ben. Ah, vai tomar no cu, né? Ainda bem que a resposta dele pra isso foi muito boa. Uma coisa é me usar, outra coisa é tentar me deixar preso no anzol. Vai pro inferno, Ben. Eu já fui. Estou deixando quentinho pra você. O prefeito safado ainda acabou sendo reeleito. E no fim, tudo termina ao som de Feeling Good, com o nosso grupo de heróis indo comer um cachorro quente na conta do Obi, que agora tem o seu próprio jornal. Ben e Janet também seguem trabalhando como investigadores, agora em conjunto. Sim, ela não é mais secretária, é investigadora. Bom, ao começar a assistir Spider-Noir, eu não sabia muito bem o que esperar. Sou um grande fã do Homem-Aranha, tenho o personagem até tatuado no corpo e positivamente essa série me surpreendeu demais. O Homem-Aranha do Nicolas Cage combina absurdamente com ele, parece até que o personagem foi criado pensando no ator. Realmente foi, já que tiraram de Aranhaverso, além dos quadrinhos. A forma como ele entrega os diálogos, o jeito cansado e amargurado do personagem, mas ainda mantendo aquele senso de justiça escondido, funciona muito bem. Os personagens aqui são ótimos, os vilões também funcionam muito bem e as motivações da maioria deles são muito bem construídas. Cada episódio tem seu próprio destaque e nenhum dos 8 chega a ser entediante. Meu favorito foi o episódio 6, que mostra mais flashbacks do Ben durante a guerra. Toda a tensão dele preso, sendo estudado pela doutora, é muito boa. A trama envolvendo a doutora e o filho dela também acabou sendo uma das partes mais interessantes da temporada. A série entrega drama, ação, mistério, comédia e tudo aquilo que você espera de uma boa história do Homem-Aranha. A direção e a fotografia também são
impecáveis. Agora, quando falamos do roteiro, ele é bem direto e não tenta reinventar a roda. Isso é bom, mas em alguns momentos chega até a parecer superficial nas decisões de certos personagens. O vilão principal, por exemplo, poderia ter mais momentos dramáticos e autenticidade em tela, mas ok, nada aqui chega a atrapalhar a experiência, nada. Aparentemente eu não fui o único a gostar da série. A crítica especializada recebeu Spider-Noir de uma forma extremamente positiva, elogiando principalmente a atuação do Nicolas Cage, a fotografia e o estilo único da produção. O público também abraçou a série, ficando na casa dos 90% de aprovação, transformando essa rapidamente em uma das adaptações mais elogiadas do Homem-Aranha dos últimos tempos. No final das contas, Spider-Noir não é uma série 100% perfeita. O roteiro poderia se aprofundar mais em alguns personagens e conflitos, mas quando você junta a atuação do Nicolas Cage, a ambientação dos anos 30, a fotografia absurda, a direção e toda a personalidade que a série tem, o resultado é simplesmente cinema. Baita série. Comigo, Spider-Noir? Ah, antes deixa aí um gostei, um comentário qualquer para ajudar nossa equipe a continuar viva e com disposição, uma inscrição caso queira nos ajudar a chegar nos 2 milhões de inscritos esse ano, e te peço uma seguida no Insta se não for pedir demais. Agora sim, vai teia! Comigo, Spider-Noir leva um 9 de 10. Até a próxima! Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?